O Sincerão rendeu muito ontem à noite. Eu acho que essa foi uma das dinâmicas que mais rendeu nesse BBB. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa. O Rodriguinho se saiu humilhado daquela. E ele chorou bastante, porque ele se sentiu assim humilhado. Ele chorou muito. Pensa numa pessoa que se sentiu chorando por causa dessa dinâmica toda. O cara tava muito humilhado. E, obviamente, o Davi e a Isabelle continuaram sendo os maiores destaques da noite, né? Eu sempre venho falando aqui no Faropop. Parece que eles lá dentro do BBB estão muito empenhados em dar o prêmio pro Davi ou pra Isabelle. Especialmente o Davi. Porque o cara é apontado em tudo. O cara é apontado para qualquer coisinha de errada que acontece ali no BBB. O cara é apontado. Qualquer coisinha de errado, o Davi tá lá e todo mundo cai em cima dele. É muito chato isso. Aí o Davi também ficou puto com o que rolou. Gritou. O cara é muito assim. Quem conhece o Davi no BBB já sabe como ele realmente perde muito a cabeça, o cara perde muito a razão em alguns momentos, ele é desse jeito. O problema do Davi é a falta de controle dele nesses momentos de tensão. Por outro lado, ele também não estava errado em apontar as coisas que fizeram nele, né, com relação aos argumentos, falta de argumento na hora que ele vai lá falar do que ele realmente precisa falar. Mas antes da gente entrar ali em toda essa história, vamos lá dar uma volta nas enquetes. Vamos lá ver como é que tá a enquete. O Rodriguinho já chegou a 75%, deu uma leve caída para 71%. E o Buda tá ali com seus 17%, já teve 20%. A Fernanda deu uma subida para 10%, apesar da Fernanda não ser o foco desse paredão. Então, ao que tudo indica, é o Rodriguinho mesmo que vai sair, ao que tudo indica, só se assim tiver uma coisa muito massiva, um movimento massivo, para poder colocar um monte de voto no Buda e o Buda ser eliminado, para aí o Rodriguinho apertar o botão no dia seguinte, como ele prometeu que faria. Mas vamos lá destrinchar um pouco do que aconteceu aí nessas últimas 24 horas do BBB. Só posso dizer para vocês, a coisa ali foi bem pesada com relação ao Davi e o restante da casa. Então, depois do Sincerão, o Davi foi lá atrás de conversar com o Michel. Só que o Michel não quis conversar com ele. O Michel se recusou a falar com o Davi, disse que não era o momento. O Davi tava dizendo que sim, eles conversavam sobre estratégia de jogo. Aliás, falar alvos é uma estratégia de jogo. Então eles conversavam sim, mas o Michel disse que ele não sentia desse jeito, que ele não ia falar com o Davi desse jeito, que ele não ia conversar muito sobre esse tema agora. E aí o Bila entrou no meio dessa conversa do Michel com o Davi e disse que o Michel é mentiroso, que o Michel disse que ele era um professorzinho de história, quando na verdade ele chamou o Michel de professor de história porque ele vivia contando as histórias e que naquele momento ele tinha corrigido para professor de geografia. E aí o Bila disse que ele está correndo o risco de ser cancelado aqui fora justamente por essa fala do Michel. O cara tava pé da vida com o Michel, ele falou que o Michel estava mentindo, inventando histórias, e o Michel começou a ficar com medo, porque vocês sabem, ele morre de medo quando ele é confrontado. E aí ele diz que ele não tem problema nenhum em assumir que ele tá errado, que ele não tem problema nenhum em dizer
que ele sabe que ele errou. O Bila deu uma intimidada nele. E depois o Bila começou a se sentir mal por causa disso. Aí depois veio a briga da noite, que foi justamente o Davi, pé da vida, com o Buda. O que foi que aconteceu? O Buda colocou aqueles argumentos que o Davi não concordou. O argumento do Buda no Sincerão é: eu quero você fora da casa porque eu voto em você e você vota em mim. Um argumento bem simplório, um argumento que inclusive não serve para muita coisa. Porque se você tem um alvo no outro, ter um alvo em outra pessoa não significa que você necessariamente quer ela fora da casa. Só significa que vocês vão se votar. Então Davi ficou questionando isso. 50 dias de programa, o Buda não tem um argumento para falar sobre ele. Não tem nada para dizer sobre o que ele está fazendo ou não dentro da casa. E aí o Buda foi lá provocar o Davi. O Buda foi lá: me respeita, eu não sou moleque, não para de gritar comigo que eu não sou moleque. Aí o Buda começa a rebater o argumento dizendo que se fosse o Davi na mesma posição, ele também falaria a mesma coisa. Aí os dois começaram a gritar um com o outro, até que chegou o momento que o Buda resolveu ficar quietinho, só olhando pro Davi com aquele olho dele. Mas os dois brigaram e brigaram bastante ali. E enquanto isso rolava ali, teve um momento lá no quarto dos gnomos, que foi o Rodriguinho falando pra Pitel e pra Fernanda sobre o Davi, sobre o argumento que ele deu lá no Sincerão, ele se dizendo que o Davi não tem argumento algum para falar sobre ele, ele dizendo assim: eu me senti humilhado pelo que o Davi fez comigo, eu me senti humilhado por essa falta de argumentos. A Fernanda até tenta dar uma coisa nele, aí ele fala: eu falei bem dele ontem aqui para vocês, e ele vai lá comigo e faz isso, ele vai lá comigo e me humilha desse jeito. Mas aí é que tá, Rodriguinho, você só falou isso dentro do quarto dos gnomos. Você não falou isso pra fora do quarto dos gnomos. Você não falou isso pro Davi, por exemplo. Se o Davi soubesse que você acha que ele é um cara bonzinho e tal, ele provavelmente poderia, inclusive, ter colocado outro alvo ali, porque ele tinha problemas muito maiores com o Buda e não com o Rodriguinho. Mas o Rodriguinho acha que só o fato dele ter conversado com a Fernanda e a maneira que ele conversou com a Fernanda, isso faria o Davi saber. Não foi o que aconteceu. Então o Davi colocou o Rodriguinho lá em consenso com a Isabelle. E ele fala sobre a Isabelle também. Ele diz que ele não tem nada para falar sobre a Isabelle, que ele nem sabe qual é o jogo da Isabelle, que ele nem vê a Isabelle por dia lá, que ele simplesmente desconhece o que a Isabelle tá fazendo no BBB, que ele simplesmente desconhece o que tá rolando ali. O Rodriguinho tava muito pé da vida com toda essa história. O cara tava muito pé da vida com tudo que estava acontecendo. E enquanto isso, lá fora, o Davi continuava falando sobre as faltas de argumento lá do Buda. O Buda simplesmente não tinha nada o que falar. E a Yasmin começava a criticar o Davi, dizendo que ele perde a linha muito fácil, que é muito fácil ele sair gritando e que isso faz ele perder a razão dele. E o Buda ficou olhando para o Davi com esta cara. O Davi tava lá tomando banho, começou a dizer de novo, repetir: porra, tem argumento, sabe o que falar. E aí quando ele sai, ele faz esta cara aí pro Buda, pé da vida. Ele passa na frente do Buda, o Buda não fala uma única palavra para ele, mas eles ficam ali se olhando. O Buda fica ali tentando intimidar, mas ao mesmo tempo estava todo cagado, com medo do Davi, que foi o que eu senti isso. E o Davi, pé da vida com o Buda, e ele não olha pro Buda quando ele passa por ele nesse último corte da cena. O Davi, ele tem esse negócio, quando ele fica com raiva, ele age dessa maneira. E a Yasmin continuou dizendo que ela não entende nada do que o Davi tá falando, que ela não entende nada dos argumentos dele. E aí, quando já tava melhorando a situação, lá no quarto dos gnomos, tava lá o Bila, o Buda, o Michel, a Pitel, e aí eles tiveram a ideia de colocar a casa no tá com nada,
de comer alguma coisa do VIP e mandar todo mundo direto para a xepa ali, porque assim acabava a briga, acabava com todo mundo. Aí o Rodriguinho falou que não era para eles fazerem isso, porque todo mundo ia ficar com fome ali, não era para eles mexerem lá na comida do VIP. Aí a Pitel falou, eu vou chamar a Yasmin, bora chamar a Yasmin, bora botar todo mundo no Tá Com Nada. Quando tiver de madrugada a gente vai lá, come alguma coisa do VIP, aí bota todo mundo no Tá Com Nada. E o Rodriguinho insistindo, dizendo que ele não queria colocar ninguém no Tá Com Nada. E o Bila tava na pilha, o Bila tava dizendo que era para eles fazerem isso. Só que o Rodriguinho continuava a dizer que ele não queria que fizessem isso. A Raquel também falou algo semelhante. Não quero que vocês façam isso. E o Michel tava lá com aquela coisa. Se todo mundo for, eu também vou. Se todo mundo falar, eu também vou falar. Eu também vou fazer, também vou pegar. E aí ficou essa coisa ali. Eles quase de fato foram fazer. A Yasmin estava querendo fazer isso, porque tinha sido uma ideia dela, algumas semanas antes, colocar a casa no Tá Com Nada. Por isso que chamaram ela lá no quarto dos gnomos. Aí tentaram bater parabéns pro Rodriguinho pelo aniversário dele, só que o Davi não quis bater, o pessoal das fadas não quis bater, e eles continuaram ali. Já que vão fazer o bolo mesmo pro Rodriguinho no VIP, a gente vai comer, bota a casa no Tá Com Nada e pronto. Quinta-feira tem prova do líder e se resolve isso de novo. Eles continuaram ali, mas no final o Rodriguinho disse que não queria e que não era para fazer isso, que ele não ia arrumar mais confusão nesses últimos dias que ele estava tendo de BBB. E ele continuou dizendo lá sobre o Davi, o quanto ele se sentiu humilhado pelo Davi, o quanto ele se sentiu humilhado pela dinâmica em si, e que ele não foi pro BBB para passar por isso, que ele não foi pro BBB para ver essas coisas acontecendo com ele ali. O cara tava pé da vida, mas ele assinou um contrato que diz que ele tinha que fazer isso. Aí lá no quarto Magia, a Isabelle e o Davi estavam pé da vida com os argumentos que eles estavam dando. A Isabelle com o argumento do Buda e o argumento do Rodriguinho, e o Davi a mesma coisa. O Davi dizendo, 50 dias de programa, o cara ainda vai falar que o argumento dele é voto, quer me botar pra fora por causa de voto. Aí lá fora, tava lá o Buda, tava lá o Bila, tava lá a Pitel, tava lá todos eles reunidos ali. E aí a Plantana fala pro Michel, fala lá pra todos eles, que ela não consegue conviver com a Beatriz, que todo mundo ali dentro da casa, que todo mundo ali faz as coisas, ninguém quer olhar pra cara dela, que ela dorme no mesmo quarto que as fadas, todo mundo faz questão de ignorá-la. E aí todos eles estavam falando sobre essas atitudes do Davi, o quanto ele perde a cabeça. O Davi foi o centro das atenções ontem à noite, se vocês já perceberam. E aí a Pitel começa a falar sobre a construção da narrativa que o Davi vem fazendo. O Davi está construindo uma narrativa forte dentro do BBB. O Davi está criando uma história que ninguém ali está querendo criar. E eu acho mais engraçado é o seguinte, vamos lá assim, eu quero que vocês vejam isso com a tela cheia. Se a Pitel é tão inteligente assim, que a gente sabe que ela é, a gente sabe que a Pitel tem as leituras perfeitas do que acontece no BBB. Se a Pitel sabe que o Davi é uma pessoa que está construindo uma narrativa, que está criando uma história para contar aqui fora, se ela consegue apontar que isso acaba tornando ele um favorito, por que é, então, que ninguém é capaz de criar uma história lá dentro, além do Davi? Porque ninguém está criando uma história diferente ali dentro. Porque ninguém está fazendo isso lá dentro do BBB. Porque fica muito fácil você apontar o dedo e dizer que o outro está fazendo. Mas e você? O que você está fazendo por você lá dentro? O que a Pitel está contando de história dentro do BBB? O que é que a Pitel está fazendo ali de diferente nesse BBB para contar uma história dela, para não ficar só presa ali no Rodriguinho, só presa ali na Fernanda. O que é que o Buda tá contando de história no BBB? Eles não estão contando uma história, ao contrário, eles só estão reforçando a história do Davi. Então é muito fácil você dizer que o Davi está construindo uma narrativa, porque eles estão dando isso de bandeja. Tudo o que o Davi quer é justamente que as pessoas falem dele.
E é isso que ele acaba conseguindo. O povo lá nesse BBB é muito burro, gente. O povo lá é muito burro. O povo lá parece que não sabe o que está acontecendo, ou pelo menos fica perdido nessa narrativa, fica perdido nessa história toda. É horrível a gente ter que constatar e ter que falar isso aqui para vocês sobre o quanto eles estão sendo burros, o quanto eles não estão querendo entregar nada. E aí ficam perseguindo o Davi. É muito fácil o Davi se tornar o favorito desse jeito, né? Desde o dia 1 tá sendo assim. E a gente já tá no dia 52 e ainda a gente tá vendo essas coisas, né? Aí a Plantana fala que ali no BBB é um jogo de convivência, que eles estão ali mesmo para conviver, que o forte do BBB é justamente esse. E aí eles estavam lá na cozinha, o Davi tava pé da vida com essa situação toda, a Lady tava gritando, o Davi tava falando da falta de argumento, aí o Matheus ficou com raiva, aí o Matheus disse pra ele se acalmar, pra ele não falar uma palavra que ele fosse se arrepender depois, que era pra ele justamente falar o que ele tava sentindo. Aí o Davi continuava falando a falta dele de argumento, que ele não tem argumento algum pra ir pra cima de mim, que ele não sabe o que ele tá falando, que ele não sabe, que ele não tem o que falar, 50 dias de programa e ainda fala a mesma coisa. Aí o Matheus fala pra Lady, pra ela também se controlar. Ele tenta apaziguar a situação, né? Vocês já perceberam que o Matheus é muito bonzinho. E aí a Isabelle se meteu no meio e disse, deixa ele falar o que ele quiser falar, não era você que estava lá levando gosma, não era você que estava passando por esse apontamento. Aí o Davi também começa a falar tudo que ele estava sentindo ali, falando lá, se eu quiser votar, eu voto mesmo, não tô nem aí. Mas dizer isso como argumento de jogo, eu não acho que isso seja um argumento válido, não é desse jeito. Mas o Matheus continuava dizendo lá, tia, calma, cara, calma. Cuidado para você não falar aquilo que você não quer falar. Aí o Buda tava passando ali e ficou lá olhando pro Davi. Ele ficou lá de frente pro Davi, na mesa, como vocês estão vendo aí na imagem, enquanto o Davi falava 50 dias de programa e o cara não faz nada. 50 dias de programa e o cara vem com esse argumento fraco pra cima de mim, tem fundamento, tem tudo isso, o Davi é muito repetitivo. E aí ele olha pro Buda e diz, que foi? Não gostou do que eu tô falando? Aí ele continuou olhando pro Davi, continuou na provocação do Davi, e aí depois ele foi embora e levou essa conversa que ele estava vendo ali com o Davi, com a Isabelle, com a Lady, lá para as meninas lá fora. Aí o Davi viu a Vanessa passando lá, entrando lá fora e dizendo, olha, essa aí já vai combinar voto, essa aí já vai fazer combinação para botar pessoas no paredão. E aí o Davi volta a repetir a mesma coisa de sempre ali, que ele tá limpando a casa, que ele arruma a casa, que isso é argumento sim para botar no paredão e que ele tem argumento para botar no paredão e que 50 dias e muita gente lá dentro não faz absolutamente nada dentro daquela casa. O cara tava pé da vida com tudo isso. E ele saiu, continuou repetindo a mesma coisa, gritando alto, justamente para provocar todo esse movimento lá fora. Aí ele foi até a máquina de lavar, onde ele tinha botado a roupa dele para lavar, e o Buda tava ouvindo os gritos do Davi quando ele tava voltando lá. Aí o Davi falou, vai lá, Brasil, tomara que você saia, tomara que o Brasil tire os maus jogadores do programa, tomara que o Brasil tire você daqui. E aí ele tava só olhando junto com a Yasmin, a Vanessa também tava ali do lado. A Yasmin começou a reclamar, dizendo que toda vez o Davi age desse jeito, toda vez o Davi funciona desse jeito, que ela não consegue entender nada do que ele tá falando. Aí o Buda continua com essa mesma coisa, com essa provocação dele, que ele não ia cair na provocação. Aí o Davi tenta se acalmar de novo, o Davi tenta ficar mais calmo, mas o Davi não sai do lugar. Isso é o chato do Davi, né? Tanto ele quanto a Isabelle foram os mais apontados ontem, mas eles continuam no mesmo lugar. Isso não sai. Toda vez que apontam o Davi, é sempre por coisas triviais. E ele fala, 50 dias eu tô tomando voto aqui dentro por uma coisa trivial, por problemas simples. E ele tá pedindo coisas de jogo. E o pessoal do VIP estava relativamente incomodado com a situação de gritos do Davi e da Isabelle.
vocês viram a Alane, como ela ficou completamente incomodada com essa cena toda. Mas a Isabelle, pela primeira vez, a gente viu como ela ficou chateada no meio disso tudo. E com razão, né? Por outro lado, falta um pouquinho lá da Isabelle, falta um pouquinho para a Isabelle ela se posicionar. Eu sempre venho dizendo para vocês, quando a Isabelle se posicionar melhor nesse jogo, dizer que ela quer jogar com um lado ou que ela quer jogar com o outro, dizer que ela quer estar próxima do Davi, por exemplo, jogar junto com o Davi, ou ela tá próxima dos puxadinhos e jogar com o puxadinho, quando ela fizer isso, vocês vão ver o quanto a Isabelle vai crescer, o quanto a Isabelle vai melhorar. Porque aí, lá dentro e aqui fora, a gente vai saber o que esperar da moça. Por enquanto, a gente não sabe o que esperar da Isabelle. Eu não sei o que esperar da Isabelle. Não sei qual é o rumo que ela tá tomando. E é isso que a gente tem que continuar explorando, tentando entender. E aí a Isabelle tava lá justamente nesse meio termo. A gente não sabe para onde ela vai. Quando a gente vê qual é o caminho que a Isabelle vai tomar, aí assim a gente vai saber mais ou menos para onde o jogo dela no BBB tá indo. E aí, como o pessoal dos gnomos tinha prometido, eles tinham combinado de ir lá mexer na cozinha do VIP, de comer alguma coisa na cozinha do VIP para colocar a casa no taco nada. Quem é que foi lá mexer na geladeira do VIP? Justamente a Raquel. A Raquel foi lá na cozinha do VIP, começou a abrir a geladeira, aí ela mexeu nas coisas que estavam dentro da geladeira, procurou as coisas que estavam ali, que eles podiam pegar para comer, contou para todos eles o que tinha dentro da geladeira. Ah, quem gosta de queijo Minas, tem queijo Minas aqui dentro, tem sorvete com açaí, um monte de coisas. Ela mexeu na cozinha do VIP e os bestalhões estavam lá na cozinha do VIP, olhando lá, incentivando ela a continuar mexendo na cozinha do VIP, a continuar pegando nas coisas da cozinha do VIP, especialmente o que estava dentro da geladeira. Só que aí, os caras que acham que tem algum tipo de inteligência ali, que estão jogando bem, esqueceram que eles levam estalecadas cada vez que eles mexem nas coisas que não são autorizados a mexer. Aí o Bila estava incentivando, mexe nas coisas, pega aí as coisas pra gente e tal, bora comer, bora botar a casa no taco nada. E aí, pouco tempo depois, eles estavam ali olhando, incentivando a Raquel. A Raquel vê lá no monitor que tem na cozinha uma estalecada. E ela já ficou com medo dessa estalecada. Eles, na hora, meio que assim desistiram. Não adianta mesmo tentar mexer no VIP, não adianta tentar mexer com as coisas do VIP. A Raquel ali pega no flagra depois da estalecada e já ela, de fato, tentou fazer, mesmo que ela tenha tido a sensatez antes de dizer que não era para fazer isso. Mas ela foi a primeira que foi tentar mexer na cozinha do VIP. Foi uma situação ali completamente ridícula e eles ali todos arregões. Não são eles os jogadores, não são eles que querem ser os jogadores, mas agindo desse jeito eles acabam sendo muito mais cancelados desse jeito. Aí em outro momento lá no quarto do VIP, tava a Yasmin comentando lá com o Rodriguinho sobre as atitudes do Davi. Ai, porque o Davi exagera, porque o Davi isso, porque o Davi aquilo. Chato, gente, muito chato. Aí o Rodriguinho disse que não quer mais ver a cara das pessoas, que ele vai sair amanhã, que ele não quer ver a cara de ninguém, que ele não quer levar parabéns das pessoas porque ele não gosta, que ele não quer ver a cara do Davi, não quer ver a cara da Isabelle, que aqui fora ele faz questão de não ver a cara de ninguém deles lá dentro do BBB. Aí começaram a entrar em outros assuntos nessa conversa, mas o principal foi o Rodriguinho dizendo que ele não quer ver a cara de ninguém aqui fora e o Michel dizendo que ele não consegue lembrar o que o Bila falou pra ele naquela confusão toda. Aí a Fernanda até fala pra ele, tenha cuidado, tenha segurança no que você tá falando, porque isso pode representar um grande problema pra você não ter certeza do que você lembra. Aí o Michel diz que ele acha, assim, que o Bila chamou ele de professorzinho de história. A gente foi checar e o Bila não chamou ele de professorzinho de história, chamou ele de professor de história.
Rodriguinho continuava também falando sobre a certeza que ele não quer ninguém ali daquela casa fora. Ele não quer conviver com as pessoas aqui de fora. Enquanto isso, o Michel continuava lá falando sobre o Davi. Disse que o Davi estava sabonetando quando ele não quis conversar. Disse que o Davi não queria mesmo falar e tal. Foi chato, repetitivo. Aí depois o Bila começou a conversar com a Plantana. Aí ele disse que ele pode estar sendo cancelado aqui fora por causa das falas irresponsáveis do Michel, porque o Michel estava inventando histórias, que ele não falou professorzinho de história, que ele falou professor de história, no sentido de que o Michel inventa as histórias, só que a Plantana estava dizendo que ela ouviu ele falar professorzinho de história. Então ela já deixou bastante claro para ele que ela é uma testemunha. E aí a Lady subiu lá no quarto do líder em outro momento, foi conversar com a Beatriz, aí falou sobre os argumentos da Fernanda, que a Fernanda não tinha como falar dela, porque as duas mal convivem. E aí ela prometeu que se ela for pro Sincerão, pro Paredão nas próximas semanas, ela vai macetar a Fernanda, ela vai cair em cima da Fernanda, vai dizer que a Fernanda acha que eles são bicho porque não quer comida deles, aquela coisa repetitiva. Aí lá no quarto magia, tava lá a Isabelle conversando com o Davi, a Isabelle pé da vida com a falta de argumentos do Davi, e o Davi falando a mesma coisa, a falta de argumentos do Rodriguinho, a falta de argumentos desse povo, e o quanto a convivência já tá começando a ficar difícil, e em 50 dias de programa eles não fazem nada. E aí o Davi ficou sozinho, e ele abriu a carta da família dele, ele começou a ler aquela carta, começou a chorar sozinho lá dentro do quarto. Teve um momento nessa cena toda que ele estava chorando tanto que ele falou para si mesmo: eu não sou uma pessoa má, eu não sou essa pessoa que estão dizendo que eu sou. Aí lá embaixo, enquanto ele chorava, tava lá o Buda, tava lá a Vanessa. Aí o Buda tava dizendo que ele sim tinha argumentos para falar contra o Davi, mas que ele não ia falar, porque se ele fosse falar, ele ia estraçalhar o Davi, ele ia fazer o Davi calar a boca fácil e tal. Por que não falou, né, Buda? Você podia ter falado, se você de fato tinha argumentos melhores. Aí a Vanessa falou pra ele que gritar é desrespeitar, sim, que o Davi tava desrespeitando o Buda, que não era assim que as coisas se resolviam. Aí a Vanessa disse que o Davi acha que ele já venceu o programa, porque ele faz o que ele quer, porque ele age da maneira que ele age, ninguém reclama e tal. E aí a Vanessa estava falando que ela estava começando a observar uma certa pessoa lá dentro da casa, que essa pessoa ficava com muita raiva aí. Aí a Lady Ellen estava contando para eles que o Davi faz as coisas para jogar na cara mesmo, que ele limpa a casa, que ele faz a comida, que ele organiza tudo e joga na cara. E aí, quando eles estavam falando da Isabelle e do Davi, o Matheus chega e se senta ali do lado e eles arregam e mudam de papo. A Vanessa continuava falando lá de uma forma mais genérica do Davi e da Isabelle, dizendo que ela viu essa pessoa com muita raiva nos olhos e tal. Aí a Lady também começou a entender o código lá da Vanessa, eles começaram a falar justamente desse jeito porque o Matheus estava lá. Bando de arregões, é isso que eles são. Aí teve um outro momento que o Michel disse que ele sentiu medo do Bila, porque o Bila meio que ameaçou ele, que ele achou que ia apanhar do Bila naquela confusão. Aí o Bila explicou de novo pro Michel o que ele quis dizer naquela história toda, que o Michel tentou tirar isso de contexto, que não era desse jeito. Mas enfim, eles não chegaram a acordo nenhum. Aí lá no quarto do líder, a Lady levou a informação para Bia de que o pessoal dos gnomos queria colocar a casa no tá com nada, que eles queriam comer a comida do VIP. E aí a Bia ficou muito pé da vida só com a possibilidade desse plano se concretizar. Aí o Matheus entrou lá, a Bia contou pro Matheus e o Matheus disse que isso era muito injusto se eles fizerem isso, de colocar a casa no tá com nada, porque assim todo mundo arrumaria confusão. Aí a Bia prometeu que se fizessem isso, ela ia bater panela mesmo, ela ia acordar todo mundo, não ia deixar ninguém dormir, porque é muito injusto. E aí pouco tempo depois, já de manhãzinha,
tava lá a Pitel conversando com a Vanessa, a Pitel falando que o Davi tá construindo a narrativa dele, que o Davi tá sabendo por onde ir e que se o Brasil comprou o Davi, os erros dele serão perdoados e os acertos serão potencializados. Aí o Davi sai da cozinha e diz pra Pitel que ele fez o bolo que ele disse que ia fazer, que ele cozinhou tudo ali e que ele ia deixar lá em cima da mesa, que depois dissesse pro Rodriguinho para cantar o parabéns. Aí a Vanessa começou a ver essa cena, começou a rir, e ela falou, mas por que ele fez o bolo pro Rodriguinho? Os dois não tinham brigado aqui? Qual é a necessidade de fazer esse bolo pro Rodriguinho? Então a Vanessa já vai direitinho nesse ponto. E nesse caso, eu tenho que concordar com a Vanessa. Não havia sentido o Davi fazer esse bolo pro Rodriguinho. Aí, antes de dormir, tava lá a Fernanda conversando com o Rodriguinho. Aí a Fernanda dizendo que ela vai sentir sozinha se o Rodriguinho for embora, porque a Pitel já tá entregue à diversão, aos grupos da casa, mas ela não. E o Rodriguinho é a única pessoa com quem ela tem maior contato. Aí de manhã, já na hora lá do café da manhã, eles acordaram cedo. Aí ela cantou parabéns pra ele, deu todos os parabéns por causa do aniversário dele e tal. Aí ele tava lá, feliz. Depois, ele teve uma crise de choro. Vocês acreditam qual foi o motivo da crise de choro que o Rodriguinho teve? Eles estavam falando do Davi nesse momento, antes do raio-x. A Fernanda estava dizendo que o Davi faz os banquetes, faz o bolo, faz essas coisas porque ele quer se desculpar e que ela já observou esse padrão no comportamento dele. Aí o Rodriguinho disse que ele não acredita mais no Davi, que ele não cai mais nessas histórias do Davi e que o Davi tem isso mesmo, que o Davi tem medo dele, que o Davi gritou com o Buda, mas não quis gritar com ele. E aí, depois do raio-x, que o Davi disse que era para bater as palmas para ele, o Davi falou na cara dele, ele entrou no quarto dos gnomos e começou a ter uma crise de choro. Aí foi a Fernanda consolar, foi o Michel consolar ali, o cara teve um drama inteiro para falar sobre jogo, para falar ali do Davi, chorou porque o Davi falou sobre o aniversário dele e o Davi deu os parabéns para ele e falou para eles cantarem o parabéns lá com o bolo que ele tinha feito. O Rodriguinho chorou por causa do Davi. Então, assim, se ele acha que o Davi é fraco, e se o Davi acha que ele é fraco, ele não devia ter chorado, né, gente? Eu achei que foi um exagero da parte do Rodriguinho chorar só porque o Davi foi lá cumprimentá-lo. Foi ridículo isso, mas enfim, esse é o Rodriguinho. Ele adora meter banca, mas ele morre sim de medo do Davi, do mesmo jeito que o Davi morre de medo dele. Só que o Davi precisa do Rodriguinho para alimentar a narrativa dele, né? Porque sem o Rodriguinho, essa narrativa não funciona. E aí ele fala que se o Brasil deixar ele na casa, ele vai apertar o botão verde e vai embora, que ele não tá mais nem aí para todo mundo. Aí lá em cima, no quarto do líder, a Bia disse que ela estava se sentindo desconfortável sobre o aniversário do Rodriguinho, que ela teve que dar os parabéns para ele porque encontrou ele na porta lá do confessionário, mas depois ela disse que ela não vai cantar parabéns para ele porque isso seria muita falsidade. Aí quando elas estavam se arrumando para a ação que ia ter, aí estavam comentando sobre o Bila, a Alane dizendo que o Bila não olha na cara dela, mas ela disse o seguinte: eu sou boazinha, sou legalzinha, agora os que querem me ver má, eu também sei mostrar o meu lado má. Então ela estava falando que o Bila estava levantando isso. Aí enquanto tudo isso se preparava, tava lá o Bila chorando sozinho, Bila reclamando lá que ele não quis menosprezar a profissão de ninguém, que ele não quis desmerecer o Michel, não quis desmerecer o trabalho dele, que ele falou professor, não professorzinho, que as pessoas estão mentindo, que o Michel tá mentindo demais, que o Michel tá querendo acabar com a imagem dele, que ele tá cancelado aqui fora e que ele já não aguenta mais esse jogo, que pra ele já deu esse jogo, que acabou. Então falta só o Bila apertar aquele botão e ir embora, ou então alguém jogar este homem no paredão para ele ser eliminado, porque aparentemente ele já percebeu que ele vai embora.
Aí depois teve lá o Mateus conversando com a Isabelle. Aí o Mateus dizendo que ele tava dizendo tudo aquilo para eles terem cuidado, para eles não terem falado palavras que poderiam se arrepender depois. Aí a Isabelle falando que ela que ela não é explosiva, mas que às vezes ela age desse jeito também, que às vezes ela perde a linha, como todo mundo perde ali. Foi uma conversa que não foi para muitos lugares, não, porque afinal, tanto o Mateus quanto a Isabelle votam entre si, né? Eu acho estranho esse pódio do Davi, inclusive. Aí teve a conversa que para mim foi muito importante do Davi com o Michel. O Michel dizendo que não é conversar de jogo falar sobre os mesmos alvos que eles têm, que isso não tem nada a ver com estratégia de jogo. Aí o Davi disse que tem. Pô, você tá falando dos seus alvos para mim. Mas o Michel disse que conversa de jogo para ele é falar sobre estratégia, não é falar sobre alvos de voto em comum, que ele age desse jeito mesmo, que o Davi estava colocando a situação de uma coisa que não era verdade. Só que o Davi disse que na concepção dele, sim, eles conversavam de jogo, porque ele dizia os alvos dele e o Davi dizia que esses alvos também eram dele. Então, tipo, a conversa dos dois vai muito nesse sentido de falsidade. Ah, você me chamou de falso só por causa disso? Enfim, a conversa foi muito nesse sentido aí. Aí, ainda agora, teve uma outra conversa lá da Fernanda com o Bila. Eles meio que se acertaram. A Fernanda dizendo pro Bila que ele troca os pés pelas mãos, que ele às vezes acaba errando por causa dessas situações. Aí fizeram outro bolo pro Rodriguinho cantar parabéns. Foi a Leide que fez, ela disse que fazia questão. Cantaram parabéns pra ele. Pelo menos ele ia sair do BBB com essa boa imagem das pessoas que gostam dele, batendo os parabéns pra ele. Ah, teve também uma conversa do Puxadinho com a Isabelle. O pessoal do Puxadinho tava falando pra Isabelle que eles estão percebendo que a Isabelle gosta muito de ficar do lado deles, que parece que a Isabelle prefere jogar com eles, que parece que a Isabelle tá querendo se juntar com eles, mas não tá com coragem de fazer isso. A Isabelle tava lá dizendo que ela tem sim afinidade com eles, que eles se conectaram desde o momento que eles chegaram lá, só que ela tá seguindo o caminho dela por um lado e o Puxadinho tá indo pro outro. Ela fala que ela não consegue jogar junto com algumas pessoas que o Puxadinho joga. Ela não falou especificamente quem eram essas pessoas, mas vocês sabem que é a Fernanda, a Pitel e o Rodriguinho. Depois ela tinha falado que ela não confia no Rodriguinho, que ela não confia nas atitudes dele. Eles foram por esse caminho aí, a conversa foi pra aí. Aí o Michel repetiu a mesma história lá sobre a conversa do Davi, que falar alvos não é falar de jogo, enfim. Meio que ele tá se fazendo de sonso no meio disso tudo, né? Se isso vai dar certo ou não, eu não sei. Agora, se os apelos do Davi vão dar certo pra tirar o Buda, a gente vai ter que descobrir hoje à noite. Então, hoje, depois do programa da eliminação do Rodriguinho, a gente vai estar ao vivo aqui para comentar. É quase certo que dessa vez é o Rodriguinho mesmo que vai vazar, é mais do que certo que a gente vai ver o Rodriguinho saindo, a menos que haja um movimento muito massivo que seja capaz de enfiar um monte de votos no Buda para o Buda ser eliminado e aí sim o Rodriguinho apertar o botão. Seria pedir demais e que isso acontecesse, né? Porque eliminaria 2 pessoas de uma vez só. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, não vai dar tempo disso acontecer. E o público tá com muito ranço nesse momento do Rodriguinho e não vai perder a chance de tirar ele da casa, né? Então, depois do programa da Globo, a gente se vê aqui no Faropop ao vivo para comentar a eliminação do Rodriguinho e outros detalhes que a gente não falou nesse vídeo, porque a gente não viu tudo. Obviamente, isso aqui é só um recorte. Beijo para vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.